Sei lá. João capítulo 3, conversa de Jesus com Nicodemos. Normalmente a gente só se apega aqui a 12 versículos desse capítulo, mas eu quero dar uma lida em alguns deles e a gente entender esse momento de Nicodemos com Jesus. João 3, de 1 em diante. Abre aí a sua Bíblia. Amém? Diz assim, João é facinho, né? Quarto livro do Novo Testamento. Só tem fera da escola dominical. Só tem fera da escola dominical aqui hoje, né? Até desenvolvimento de disparo tá acontecendo. Você está de parabéns também. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este foi à noite encontrar com Jesus e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, porque ninguém poderia fazer estes sinais miraculosos que tu fazes se Deus não fosse com ele. Jesus respondeu: em verdade te digo que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Vamos parar aqui, a gente vai ler mais alguns na sequência. É interessante nesse versículo que Nicodemos, ele vai falar com Jesus com um falso respeito. A gente percebe isso logo nas palavras. É como se alguém chegasse para você e falasse assim: Alcenir, eu sei que eu não confio, mas você faz, eu sou obrigado a confiar. O que eles ficam dizendo? Mestre, né? Rabi, né? Oh, legal. Mas eu queria que você não fosse mestre. Mas eu tenho que acreditar que você é mestre porque faz sinais miraculosos. E segundo aquilo que eu entendo de Deus, ninguém pode fazer esses milagres se não for Deus. É isso que eles estão dizendo. Mestre, vamos ler o texto de novo. Versículo 2. À noite ter com Jesus. Né? Não é costume encontrar alguém à noite. Porque eles não eram iluminados, perigoso andar de noite. Mas vou até pular essa parte aí. Alguns estudiosos afirmam que ele estaria com vergonha, porque ele era um dos principais, ou seja, havia um trio entre os fariseus, entre a cúpula, a elite religiosa e política. E esse Nicodemos era que participavam dessa cúpula, provavelmente ele líderes do Sinédrio, né? Aquelas pessoas que tomavam as decisões em relação ao povo. Então ele não queria ser muito bem visto com Jesus, e ele começa o discurso dizendo: olha, este foi ter à noite encontrar Jesus e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus. Ou seja, eu aprendi que você ensina da parte de Deus fazer esses sinais miraculosos que tu fazes se Deus não fosse com ele. Não era o ensinamento de que despertou Nicodemos, era os milagres que Jesus fazia. Ou seja, eu só estou acreditando que o que você está ensinando realmente vem de Deus, não porque a tua palavra mexe comigo, mas porque eu não tenho como negar o sinal que você faz. Não tenho como dizer que o sinal que você faz vem do diabo. Eu não tenho como dizer que isso não é de Deus. Então eu tenho que acreditar no que você fala. Esse é o discurso de Nicodemos para Jesus. E às vezes nós nos comportamos diante de Deus como Nicodemos. Nós deixamos de confiar em Jesus por quem ele é, por quem ensina, mas não que Jesus fala goela abaixo, né? Porque sabemos os sinais que ele faz. E se Jesus não fizer um sinal e não fizer um milagre, a gente pode estar. Se Jesus não nos responder com sinais, com milagres, com prodígios, o seu agora não vale mais nada. Parece que Jesus tem que ficar comprovando e aprovando-se diante da gente com sinais e prodígios para a gente acreditar nele. Você não viu isso acontecer aqui, né? Amém? Né? Olha só que postura terrível que Nicodemos toma diante de Deus. E é uma postura que muitas vezes nós adotamos perante. Então Jesus, em resposta à postura, olha, não é ensino que acreditar, mas o milagre não é quem você me faz estar aqui. Não é quem você é que me faz aqui. Que você... Jesus, ele entra já arretando toda a base teológica de Deus. Jesus então responde o seguinte: em verdade te digo que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Ser de novo, ou ser um novo nascido, era que o Deus fazia para os gentios.
Então, uma pessoa não judaica, da língua de Israel, que se convertesse ao judaísmo, que aceitasse a circuncisão, que abandonasse os deuses antigos e passasse a praticar o judaísmo como algo de sua vida prática, era tido como judeu, como alguém que nasceu de novo. Então Jesus está falando assim para Nicodemos: Nicodemos, você precisa nascer de novo. Jesus está comparando Nicodemos com o gentio, que precisa se converter, que é a pior pessoa que a vida na cabeça do judeu. Tanto é que no templo judaico tinha a ala sacerdotal, tinha a ala dos homens judeus, das mulheres, e atrás de tudo ficavam os não-judeus e os judeus publicanos, que os cobradores de impostos ficavam na parte de trás, mais afastado possível do Santo dos Santos. Jesus aqui está dizendo: Nicodemos, eu estou com uma pessoa que não conhece. Eu disse, imagine uma paulada na cabeça de um cara que é líder espiritual desta fé. Isso começa assim: é necessário nascer de novo. Nicodemos entra em choque. Peraí, mas eu não berço judaico. Eu sou israelita, eu sou descendente de Abraão. Uma pessoa que da linhagem é pura. Eu sou santo de nascença. Eu sou judeu. Eu sou circuncidado aos 8 dias de vida. Como é que pode agora falar do nascimento espiritual? Aí Nicodemos pergunta para Jesus: Nicodemos, como pode um homem nascer velho para voltar à sua mãe e nascer de novo? Por quê? Mesmo sabendo dessa tradição, que o novo nascimento era a partir da conversão ao judaísmo, na cabeça dele, como ele é judeu, então agora eu vou ter que voltar a ser criança? Peraí, o senhor faz muito sinal, esse sinal eu não vi acontecer ainda não. Como é que é esse sinal? Aí Jesus responde: em verdade, digo que aquele que não nascer do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Nem te maravilhas de eu te dizer, necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer, a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Aí Nicodemos fica: como pode ser isso? Porque a base da fé de Nicodemos está firmada no seu nascimento. Sou filho de mãe judia, logo sou judeu. Fui circuncidado aos 8º dia. Escrituras. Passei por todos os ritos judaicos. E agora estou dizendo: eu tenho que eu tenho que assistir, mas eu já sou nascido. E aí entra uma coisa interessante, porque qual é a base da nossa fé? Quantas vezes a gente tentou dar carteirada em Deus? Como Nicodemos. Não, Jesus, que isso? Não quero passar por tal coisa. Afinal de contas, eu dou mesmo, eu dou oferta, eu tomo ceia, eu fiz um monte. E a gente começa a querer colocar diante de Deus as nossas credenciais. E Jesus insiste com Nicodemo: necessário vos é nascer, ou seja, é necessário que você nasça de novo da água e do Espírito. É necessário que você reveja o seu conceito do que é estar na presença de Deus. É isso que Deus está falando para Nicodemos. É isso que Jesus está falando para ele. Nicodemos, tudo aquilo que você aprendeu, você tem que ser revelado diante de mim. E às vezes, irmão, nós precisamos fazer isso perante Deus. Reaprender tudo de novo. E reaprender não é fácil. Mas para aprender, Jesus fala, tem que aprender tudo. Qual é a primeira língua que você aprende a falar? Língua portuguesa. Por quê? Você nasceu num país de pessoas de língua portuguesa. Então você vai ter que reaprender a falar, reaprender a olhar, reaprender a ver a vida por essa ótica cristã. Reaprender a observar as coisas, reaprender a pensar. Literalmente, se basear no que você tem e reaprender com Jesus. Então Nicodemos fica: peraí, Jesus, como é que pode ser isso? Jesus dá uma resposta, Nicodemos, ainda para marretar ele. Fala assim: Nicodemos, tu és Israel e não compreende essas coisas? Por que Jesus faz? Porque Jesus está falando de algo novo. Ele estava citando a Bíblia. Abre comigo em Ezequiel 36. Ele era mestre de Israel. Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel. Você abriu em Salmos, é mais para frente. Ezequiel 36. Versículo 25 em diante. Olha só o que diz.
Então, Ezequiel 36:25. Então espargirei água pura sobre vós, e ficareis purificados. De todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Eu vos darei um novo, e porei em vós um espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei um carne. Porém, vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardarei os meus juros, e os observeis. Habitareis na terra que dei vossos pais. Vós me sereis por povo, e eu vos sereis por Deus. Eu vos livrarei de todas as vossas imundícias. Chamarei o trigo e o multiplicarei, e não trarei fome sobre vós. Multiplicarei o fruto da árvore, a novidade do campo, para que nunca mais sofrais a vergonha da fome. Então vos lembrarei dos vossos maus caminhos e dos vossos feitos, que não foram bons, e tereis nojo de vós mesmos, por causa das vossas maldades e das vossas abominações. Em outras traduções, alguns estudiosos afirmam que Jesus fala: nascereis da água e do Espírito. Nascereis da água pelo Espírito, também pode ser traduzido. Ou seja, que haverá uma transformação da parte de Deus. Haverá um novo coração. Haverá uma mudança que Deus quer em nós por convertermos nele. Então Jesus está citando aqui o que Ezequiel profetizou. E aí Jesus vai: você está entendendo o que eu estou dizendo? Que se a mudança de Deus, se não é a graça, se não é a ação de Deus em você, para te livrar do pecado, para limpar você, você não consegue ter uma vida digna diante de mim. Esfera daquilo que é feito para a esfera daquilo que é. Ele sai do ter para ser. Entende? Nicodemos, o diálogo com Jesus, elogiando Jesus e dizendo: eu reconheço que tu és mestre por causa dos teus feitos. Para ele: mas eu não quero isso, eu quero que você seja porque eu sou. Para você entender isso, para você viver comigo, você não tem que olhar os meus milagres, você tem que olhar quem eu sou. Você tem que nascer de novo, você tem que ganhar um novo coração, você tem que ser purificado pelo Espírito, você tem que ser limpo dos seus pecados. Você precisa, para viver comigo, viver uma vida santa. Muito a ver com ações, a ver com você dentro de você. É lógico que as nossas ações externas, elas irão refletir a entidade que temos dentro de nós. Mas a mudança começa por dentro. A mudança começa nas nossas estruturas, no nosso pensamento. Começa nas que fazemos no nosso dia a dia. E aí que Jesus está passando. Então Jesus fala: você é mestre de Israel e não está entendendo o que eu estou dizendo? Aí Jesus então agora ligar para Nicodemos de uma forma que ele entenda. Já que você não está entendendo, Nicodemos, que você tem que mudar a sua maneira de pensar, a sua maneira de ver as coisas, a sua maneira de reagir às coisas, muito mais do que a maneira de agir. Porque o agir pode ser premeditado, mas a reação ela é espontânea, ela demonstra quem você é. Aquela coisa de alguém agiu com você e você teve uma reação. Isso demonstra o que está dentro de você. Se no momento de nervosismo você xinga um palavrão, é porque está lá de você. É porque não está uma palavra de santidade. O que está dentro de você é aquele palavrão. Então na reação, aquilo que sai. Então Jesus dizendo: olha, você está se importando com o que eu faço, e eu estou dizendo para você que eu me importo com quem você é. Com quem você é de verdade. Aquilo que está dentro de você, independente das suas obras. Por isso eu estou dizendo para você, você precisa nascer de novo. Nascer da água do Espírito. Nascer da água pelo Espírito. Nascer pela palavra. Nascer pela vontade de Deus. Nascer daquilo que Deus quer para a sua vida. Parar de seguir os seus próprios conhecimentos. Parar de seguir a sua própria ideologia, a sua própria teologia, o seu próprio achismo. E seguir aquilo que Deus realmente tem feito. Então Jesus aqui está perto de Nicodemos. E aí Nicodemos não entende. Então Jesus fala: tu és Israel e não compreende essas coisas. Agora vamos explicar para ele o que é nascer de novo. Em verdade te digo que nós dizemos do que sabemos e desde... Quem é esse nós aqui que Jesus está dizendo? Ele está falando... Quem que falou que tem que nascer de novo? Ele está falando dele e do Pai. Olha, eu estou falando do que eu sei. Eu estou falando de santidade. Eu estou falando de coração novo. Eu estou falando de nova maneira de ver a vida. De nova maneira de falar. De uma nova maneira de agir.
de uma nova maneira de pensar, de uma nova maneira de escolher. Jesus está conosco nas nossas escolhas. Jesus está conosco quando a gente escolhe um filme na Netflix. Eu fico triste demais, irmãos, quando alguém vem, por exemplo, falar comigo sobre uma série ou um filme que eu tentei ver e não consegui ver porque tem cenas de pornografia, cenas que ofendem a Deus, cenas que traição, cenas que... Aí a pessoa vem toda essa cena é boa. Eu falei, mas cara, como é que você consegue com santidade ver isso? Como é que você tem prazer com santidade ter esse tipo de escolha? Porque a nossa santidade vai se revelar nas nossas escolhas diárias. Então Jesus falou, olha, em verdade eu te digo que eu sei que nós, eu, Pai, nós falamos o que sabemos. Versículo 12. Se vos falei de coisas terrestres e não credes, como crereis se vos falar das celestiais? Nicodemos, eu estou te dizendo que para você viver aqui nesta terra, com o Pai, você precisa de santidade. Você não consegue entender isso. Como é que você te revela a divindade? Como é que você quer que eu te revele as coisas que são... que não passarão? Irmãos, tem coisas nesse mundo que vai passar, tem coisas que não. Eu amo minha esposa, amo minha filha, mas elas vão passar. É algo terreno. Se eu não consigo compreender a família, que é algo terreno, e cumprir a vontade de Deus naquilo que é terreno, como eu quero compreender aquilo que é eterno? Se eu fiel a Deus, salário, pagamento, dinheiro, né? Estamos dando escola dominical sobre finanças. Se eu não consigo obedecer a Deus nas questões financeiras aqui na terra, como eu posso querer juntar tesouros no céu? Se eu consigo praticar a vontade de Deus naquilo que é terreno? Como que eu posso esperar que Deus me revele aquilo que é eterno, aquilo que transcende? A gente ora muito, pede muito, Senhor, me dá o sobrenatural, me dá aquela coisa, né? A gente quer sempre mais, a gente está nessa busca de mais de Deus, de querer mais de Espírito, de querer transbordar, de querer fazer, de querer ir além. Mas a gente às vezes esquece do básico, daquilo que é terreno, daquilo que é do dia a dia. Da santidade nas nossas pequenas escolhas, nas nossas pequenas decisões, nas nossas pequenas palavras, da santidade básica. Então Jesus está dizendo, olha, Nicodemos, se eu vos falei das coisas terrenas não credes, e aí entra uma outra coisa, irmãos, interessante, eu dar aqui uma dica. Você está tentando, hoje temos converter alguém, falando sobre essa pessoa do reino dos céus, de céu, de essa pessoa vai conseguir compreender Deus na sua vida, aqui, compreende Deus agindo aqui na terra, não vai compreender Deus agindo no reino dos céus. É por isso que a Bíblia fala para nós termos cuidado com o nosso testemunho, porque a pessoa, vocês aqui como igreja, só conseguem me ouvir falando de coisas celestiais, porque vocês vêm de uma maneira de vida terrena. No meu trato, administração da igreja, no meu trato com a minha família, e assim é um com o outro. Não adianta você orar para que Deus converta alguém, e você falar do amor de Deus, e falar de céu, e falar de salvação, e se a pessoa não consegue ver Deus agindo na sua vida. Semana passada tivemos os testemunhos, e quantas pessoas aqui falaram, olha, poxa, acho que o Davi falou, olha Edu, quando você louvava, aquilo mexia comigo, porque eu via Deus na sua vida. O El falou, olha Davi, quando você teve a mudança, eu vi Deus mudando a sua vida. Vocês repararam que o que atraía o outro é as coisas que Deus fez na vida de quem ele estava próximo? E é assim que Deus faz. Se alguém só vai te ouvir falar de Deus quando essa pessoa ver Deus agindo na sua vida aqui na terra. E é o que Nicodemos também fez. Nicodemos, Jesus, porque ele viu Deus agindo na vida de Jesus nas coisas terrenas, nos milagres e nos prodígios que Jesus fazia. Logo, esse Jesus que faz milagres da parte de Deus, então eu posso ouvi-lo. É algo, irmãos, do homem natural. O homem natural, o homem sem a experiência de Deus, o homem que não vive com Deus, o homem que não tem a vida com Deus, esse ser humano, ele precisa de quem está falando de Deus. Você quer
que alguém se converta ao Evangelho de Cristo, peça para essa pessoa do que Cristo fez na sua vida. Começa a viver o Evangelho na sua vida. E aí você vai ter autoridade para mostrar na vida dela. Falar de inferno, falar de coisas celestiais eternas. Se você tem que como então você fala de coisas celestiais? Ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o homem que está no céu. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, da mesma forma que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que crê tenha vida. Então Jesus agora fala, olha, eu vou dar um sinal na terra. Já que você não consegue ver as coisas celestiais para as coisas terrenas, eu vou te dar então um sinal terreno. Qual sinal? O Filho do Homem será levantado. O Filho do Homem será levantado como a serpente que foi levantada no deserto por Moisés. Jesus agora estava profetizando a sua própria morte, como ele seria dado no madeiro, para então revelar o amor de Deus. Um sinal que uma espiritual. Um sinal físico que precisa a verdade espiritual da salvação. Jesus agora, fora do colégio apostólico, a primeira referência dele ao seu sacrifício entrega. E aí, irmãos, Jesus está nos dizendo aqui uma coisa muito importante. Se a cruz de Cristo não for suficiente para levar a Cristo e para acreditarmos que Ele é o Cordeiro de Deus, que se a cruz de Cristo for suficiente para ter Deus, Deus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida, nada mais será. E aí, não adianta, Cris, você ficar pedindo sinal, você ficar pedindo a Deus que mostre que Ele é contigo, você ficar pedindo a Deus para fazer um milagre, agindo como Nicodemos. Eu só vou te servir, eu só vou te ouvir se o Senhor fizer um milagre, fizer um sinal. Porque Jesus uma vez me pede um sinal. E nenhum sinal lhe será dado, a não ser o do profeta Jonas. Que assim como o profeta Jonas ficou 3 dias no ventre do peixe, e depois foi expelido, pede que o Filho do Homem também seja entregue. 3 dias e depois ressuscitado. Nós temos que entender que Jesus é aquele que morreu na cruz para a salvação da sua e da minha. Esse é o maior milagre que Deus pode fazer na sua vida. O maior problema não é um problema financeiro. Não são os boletos que você tem que pagar amanhã. O seu maior problema não é um comportamento que seu filho tem ou o futuro do seu filho. O seu maior problema se chama pecado. E esse problema é ouvir Cristo na cruz do Calvário. E as coisas terrenas, elas irão fundar. Mas não cumpre e quer que funcione. Ou não cumpre, mas pastor, eu sei. Vamos para chegar. E ele se chegará. Então Jesus está falando para Nicodemos, você vê os meus sinais, você vê os meus prodígios, mas você não nasceu de novo. E o que eu quero, Nicodemos, a minha daqui é com o propósito de você nascer de novo. Porque não é que te traz o sangue que te traz até mim, mas todo aquele que é nascido de Deus pertence a Deus. E aí Jesus entra no versículo mais conhecido da Bíblia, João 3,16. Entenda que Jesus está dando João 3,16 para explicar o que ele está dizendo do 12 em diante. Para que você entenda, para que você entenda que Jesus é levantado. E por que seria levantado? Ele amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha eterna. Tenha vida eterna. A finalidade de Deus para a sua vida não é te dar um bom e o melhor aqui na terra. Isso vai acontecer? Vai. A Bíblia fala que nós podemos comer o melhor desta terra. A Bíblia fala que nós podemos... Criancinhas... Sarinha, lá para a mamãe, cada um com seu papai e com a sua mamãe. Lá. Essa felicidade infantil é assim mesmo. E a Bíblia diz que você tem todo o direito de ter o bom e o melhor, segundo a sua capacidade. Amém. Mas o propósito maior de Deus é te dar a eternidade. A eternidade é que nada tem sem a eternidade.
Às vezes a gente vê preocupados com o futuro do filho. Se o filho vai estudar, se vai aprender inglês, se vai fazer uma boa faculdade, se vai ter uma boa carreira. Mas não estão preocupados se o filho vai ser crente ou não. Não estão preocupados do futuro espiritual. Aí, Deus é o filho. Para que você compreenda que você precisa da vida eterna. E essa eternidade não começa no reino dos céus. É isso que é maravilhoso. A eternidade não começa quando você morre. A eternidade não começa quando você é arrebatado. No arrebatamento, Jesus voltou, todo mundo... A eternidade não começa aí. Começa quando você é lavado e remido no sangue de Cristo. Quando você levanta sua mão para o céu e diz: Jesus, eu te aceito como meu único e eterno Salvador. Quando você cumpre o que a Bíblia diz, com sua boca confessares e confides, para que todo aquele que nele crê, a eternidade começa quando você passa a crer que Jesus é suficiente para te levar ao Pai e o confessa como seu único e eterno Salvador. E às vezes estamos tão focados e perdemos o foco naquilo que é eterno. Estamos juntando tantos tesouros aqui na terra. E é muito bom juntar tesouros na terra. Não tem problema nenhum tesouros na terra. Deixamos de juntar tesouros nos céus. O problema é que às vezes para na terra deixamos de juntar nos céus. Deixamos de fazer Deus. Deixamos de priorizar Deus na nossa vida. Aí passa a ser eu paro de fazer porque não tive tempo. Deus não é mais a prioridade. Tornou-se o segundo, o quarto na nossa vida. Que repensar qual é o tipo de relacionamento que estamos com Jesus. E nós temos. E para entendermos isso, Deus é a explicação. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo. Quem ele crer não é condenado, mas quem não crê já é condenado, porque não crê no nome do unigênito de Deus. Jesus explica qual é a condenação. A luz veio ao mundo e os homens amaram mais porque as obras deles eram más. Todo aquele que pratica o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Quem, no entanto, vive de acordo com a verdade para a luz, afirma claramente que veja claro que as suas obras são feitas em Deus. Quem vive na luz tem as suas obras em Deus. Não é apenas para Deus, parte de tudo aquilo que Ele faz. Todos, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, seja de Deus. É o principal em cada ação, em cada atitude, e não a pessoa apenas que eu falo: amanhã faça a minha e tenho a minha fé. Se tem uma pessoa que é extremamente e não aceita nada abaixo de tudo, nada abaixo de tudo, ou Jesus nos tem todo por completo, ou Ele não quer nada da gente. Isso aqui comigo não ajunta. Foi Ele mesmo que disse: servimos a Ele de todo o coração, servimos de toda a... Não dentro da nossa religiosidade, não dentro da nosso pensamento de que eu sou mais, mas dentro daquilo que a palavra de Deus nos ensina como verdade, porque é pela... Isso não vem de você. Não vem, isso vem de Deus em você. Você só precisa obedecer ao Senhor. Falar: Deus, eis-me aqui. Eu falo: Senhor, não desista de mim. Peça a Deus, não desista de mim. Coisas Deus manda a gente fazer e a gente não faz. Coisas grandiosas, simples. Eu jamais faço algo que você não seja capaz de fazer. E a gente às vezes não faz. Às vezes a gente tem uma vida diária de leitura bíblica, vida diária de oração. A gente não tem compromisso com aquilo que a gente se compromete com Deus. Você não consegue viver porque acho que na nossa religiosidade nós estamos bem. Mas Deus fala: olha, está na hora de você rever os seus conceitos. Está na hora de você repensar as suas ações perto de mim. Essas pessoas que você não gosta. Você não gosta dessas pessoas que você acha chata.
você acha chato em Deus ou na carne? Porque Jesus não quer. Quem está nas faz as suas obras, quem está nas trevas, olha aqui, todo aquele que pratica odeia a luz e não vem para a luz para que as suas obras não valham. Isso é sarrado, mas não quer fazer o certo. Esses sentimentos que você tem, ou na reprovação de Deus? Vamos pedir. Senhor, me ensina a ver a vida pelo teu olhar. Me ensina a nascer de ti. Me faz nascer de novo. Recomeça, talvez. Nicodemo, a vida de religiosidade, mas precisava recomeçar. Talvez devemos começar a recomeçar hoje e reaprender de novo. Fecha teus olhos, quero orar para a sua vida. Senhor, tem misericórdia de nós, pecadores, porque diante de ti, ó Pai, somos impulsos, mas hoje nos pus do pecado. Deus, traz diante de ti. A tua graça, Senhor, alece. Ó Deus, aquele que era teu inimigo, aquele em alguém puro, limpo, santo. A santidade está em ti. A pureza está em ti, tudo vem de ti, Senhor. O que nós temos que fazer é apenas olharmos para nós mesmos, confessarmos os nossos pecados, que o Senhor haja em nós. Por isso eu peço, trabalhe, Senhor. Perdoa os nossos pecados. Perdoa as vezes, ó Deus, que te dissemos. As vezes, ó Deus, que não acordamos. Que agimos, ó Deus, baseado em nossas angústias, amarguras e emoções, baseados no teu Espírito. Revela-nos, ó Deus, tua vontade, que possamos expressar um novo nascimento daqueles que nos cercam. Assim seja, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Estenda as mãos para cá. Consagramos a Ti, ó Deus, o pão e o cálice da nova aliança do Teu sangue. O pão que representa o teu corpo, que foi profetizado por Nicodemos. O Senhor montado naquele madeiro, pelos nossos pecados, para nos purificar, para nos tornarmos filhos de Deus. Para termos o poder que o Filho de Deus tem, o poder de ter acesso ao Pai. Obrigado, Senhor. Consagramos a Ti o cálice da aliança do Teu sangue. Para, Senhor, vamos viver, ó Pai, uma nova aliança de Deus. Independente dos sinais, queremos viver, ó Pai, tudo aquilo que o Senhor é, e queremos ser tudo aquilo que o Senhor quer que sejamos. Assim a Ti consagramos elementos, ó Pai, da Santa Ceia do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Ao receber os elementos, você pode espere um pouco para que possamos ser todos juntos. Leva-me todas as dores, onde ouço a tua voz, a tua justiça. Jesus, deixa o teu sangue. Mostra a tua graça, a tua amor. O caminho da vida, onde posso me achar em ti. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Abaixa um pouquinho. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão. E tendo dado graças, o partiu e disse: meu corpo que é dado por vós. Comei dele todas as vezes que vos reunides, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerão, eles o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que eu venha. Como todos. Por semelhante modo, depois se há. Tomou ele o cálice, e o tendo dado, disse ao cálice a nova aliança do meu sangue: bebei dele todas as vezes que comerdes, em memória de mim.
Porque todas devem comer pão e beberes o cálice, a nome do Senhor, até que eu venha. E vamos todos em memória de Cristo. Obrigado, Jesus. Glória, 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 glória a Deus. Aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Exalta o nome do Senhor, querido. Glorifica o nome do Senhor. Glorifique, exalte, agradeça ao Senhor pela sua salvação, por ter nascido de novo. Obrigado, Senhor, pela certeza da salvação. Obrigado por sabermos que um dia, Senhor, estaremos contigo. Obrigado, Deus, porque, meu Pai, estaremos contigo na eternidade, mas a eternidade já faz parte de nós, Senhor. Obrigado, Jesus, aleluia. Glória, 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 glória. Aleluia. Glória a Deus, você pode dizer glória a Deus. Glória a Deus. Não precisa glória a Deus, não. Você pode dizer glória a Deus, você pode exaltar o nome do Senhor. Você pode bendizer aquele que é digno, aquele que morreu na cruz por nós, que nos faz nascer de novo pelo Espírito. Amém. Glória a Deus. Segunda a sexta, oração às 6 horas da manhã pelo Zoom. Procurem pelo menos uma das reuniões. Terça, quarta e quinta. Temos também terça, quarta e quinta, oração às 20 horas também pelo Zoom. Domingo, nossa escola bíblica dominical e 10. Todos estamos ali da tenda. Priorize as atenções, vocês. O trabalho não pode acontecer. Né? Mas aí algumas coisas não aconteceram devido à falta de gente, né? Não descemos a roupa. Esse trabalho vai acontecer, mas quanto mais pessoas teremos fazendo o trabalho, poderemos ter mais. E Deus ore para a sua igreja, ore para que Deus abra uma porta para nós. Pode dar, recolhemos a oferta. Já falei do 110 que recebemos aí, vamos para Cristo. Deus continue a abençoar a sua vida. Você está fazendo uma leitura bíblica, não pare, tá? Nós estamos no dia 7. Nós estamos no dia 7, irmãos. Preste atenção no que eu vou falar. Faça a leitura bíblica junto com seus filhos. Deixe os seus filhos verem você ler na Bíblia. Em casa, a Sara todo dia de noite fala: papai, vamos ler a Bíblia? Ela já entrou para ela. Ela não lê, então o que a gente faz lá? A Bia lê um capítulo, eu leio um, aí na vez dela eu falo e ela repete. Do jeitinho dela, as palavras mais difíceis, né? Porque eu vou falando e ela vai repetindo, ela fica ali fingindo que está lendo na Bíblia e vai lendo. Está crescendo com a palavra de Deus dentro de casa. Não faça isso com seus filhos, faça isso em família, não leia sozinho se possível, leia em família, leia com a sua esposa, né? Faça isso. Quando o filho estiver na casa da avó, lê sozinho. Aí quando o filho estiver na casa da avó, você lê sozinho. Mas se esforce, não deixa essa peteca cair, leia a Bíblia. Pastor, não consegui ler tudo. Se você está lá no dia 1, começa agora, não tem problema. Entendeu? Não fica nessa de que, às vezes você parou de ler, vem e fala assim: pastor, eu não consigo terminar. Por quê? Eu comecei a ler, parei em Êxodo. Aí eu volto e não. Começa de onde você parou. Você parou em Êxodo? Começa ali. Entendeu? Não, toda hora tu dá nenhum. Né? Então começa de onde você parou, tá bom? Obrigado, Deus, por este culto. Obrigado, Deus, pela tua igreja. Obrigado, Deus, porque é o Deus que nos sustenta. O Deus que nos vê. Dá-nos um dia de bênção, uma semana de prosperidade e honra. Cheias do teu Espírito sobre nós. A ti oramos, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre a tua vida levante seu rosto e tire a paz. Que o amor de Deus, a graça de Jesus e a comunhão do Divino Espírito seja contigo, com a tua família, com o teu trabalho, entrar e sair, deitar, hoje e sempre. Amém. Bom dia, irmãos, que a paz esteja convosco. Terminado em nome de Jesus. Amém, glória a Deus.
Aqui, ó. Não, ninguém vai